Olá pessoal, tudo bem? Muito nas últimas aulas a gente tem falado um pouquinho sobre combinação linear, né, de vetores, dependência e independência entre eles, tá? E como gerar subespaços vetoriais através da combinação linear de um conjunto de vetores. E aí hoje a gente vai estar interessado em, dentro de um espaço vetorial, encontrar um conjunto de vetores, tais que com esse conjunto de vetores a gente consiga gerar qualquer outro vetor do espaço que a gente está trabalhando através de combinação linear deles, tá? Ou seja, a gente quer determinar um conjunto de vetores que gere um espaço vetorial de tal forma que todos os vetores desse conjunto eles sejam realmente necessários para gerar o espaço vetorial. Ou seja, a gente está se referindo à base de um espaço vetorial. Tá? Então, um conjunto de vetores V1, V2 até Vn de um espaço vetorial Vzão será uma base desse espaço vetorial Vzão se essas duas condições forem satisfeitas. Tá? A primeira é que esse conjunto seja Li. Tá? A gente viu nas últimas aulas quando é que um conjunto de vetores vai ser Li ou LD. Então, para que seja base, o conjunto de vetores tem que ser Li. Isso significa dizer que todos os vetores aqueles são necessários, tá? Para gerar o espaço vetorial Vzão. Tá? Eu não tenho nenhum vetor como combinação linear dos outros. Então, essa é a primeira condição. E a segunda condição é que esse conjunto, né, gere o espaço vetorial Vzão. Tá? É só lembrando a notação, ó, de subespaço gerado, a gente utiliza esse colchete aqui. Então, isso aqui representa um conjunto de vetores gerados como combinações lineares desses vetores aqui, ó, V1, V2 até Vn. E eu estou dizendo que esse subespaço gerado é o próprio espaço vetorial Vzão. Então, de novo, para que um conjunto de vetores de um espaço vetorial seja uma base daquele espaço, é necessário que esse conjunto de vetores seja linearmente independente e que esse conjunto de vetores gere o espaço vetorial que a gente quer. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu estou trabalhando aqui no R2, né, meu espaço vetorial, e vamos considerar que eu tenho esses dois vetores, V1 e V2. Aqui faltou um parênteses. Então, 1 e 0 e 0 e 1. Será que esses dois vetores, o conjunto formado com esses dois vetores, é uma base do R2? Vai ser se essas duas condições forem satisfeitas. Tá? É fácil a gente ver que elas vão ser. A primeira, onde é que eu sei que um conjunto de vetores é Li? Aí a gente viu que eles vão ser Li se essa equação aqui for satisfeita apenas para valores dos coeficientes iguais a zero, ou seja, se o A e o B forem iguais a zero. Então, se essa equação aqui for satisfeita somente para A e B iguais a zero, significa dizer que esses vetores são linearmente independentes. Aqui eu vou ter ó, A vezes 1 mais B vezes 0, que vai dar A vezes 0 mais B vezes 1, que vai dar B. Então, aqui eu vou ter AB igual ao vetor nulo. Então, A vai ter que ser 0 e o B vai ter que ser 0. Eu só tenho uma solução. Isso aqui só vai ser satisfeito quando A e o B forem 0. Então, isso significa dizer que esses dois vetores são linearmente independentes, ou o conjunto desses dois vetores é linearmente independente. E a segunda condição para que seja uma base é que esses dois vetores gerem aqui o R2. Tá? Será que a partir desses dois vetores eu consigo encontrar qualquer vetor no plano, né, no R2? Está aqui, ó. Então, eu quero saber se eu consigo obter qualquer xy através de combinação linear desses dois vetores. Também é fácil a gente ver que sim, né? Se eu pegar aqui a constante que está multiplicando, o coeficiente que está multiplicando esse primeiro vetor, chamado de x,
e aqui está multiplicando o segundo vetor de y, eu vou ter qualquer ponto x, y no plano, né? X vezes 1 vai dar x, y vezes 0 vai dar 0, x mais 0 dá x. X vezes 0, 0, y vezes 1, 0 mais y, y. Tá? Então a gente consegue aqui obter qualquer par x, y combinando esses dois. Ó. Se eu quisesse obter o par 1, 2, eu pegaria o coeficiente 1 e multiplicaria por esse primeiro vetor, mais 2 vezes o segundo vetor. E aí eu teria o par 1, 2. Tá? Então eu consigo gerar qualquer ponto no plano combinando linearmente esses dois vetores. Então a segunda condição ela está sendo satisfeita. As duas sendo satisfeitas, a gente pode dizer que esses dois vetores, né, o conjunto formado por esses dois vetores é uma base de R2. Por quê? Porque esses dois vetores eles geram R2, geram qualquer vetor no R2 através de combinação linear destes dois vetores, e todos estes dois vetores são necessários para gerar o espaço vetorial. Aí no exemplo, R2. Essa é a chamada base canônica de R2. Tá? Um outro exemplo, ainda no R2 eu tenho outro conjunto de vetores. Ó. Dois vetores também, 1 e 0,1. Será que esse conjunto aqui é uma base desse espaço vetorial? A gente tem que ver aquelas duas condições. Primeiro, será que esses dois vetores são ali? Basta a gente jogar nessa equação e ver se ela é satisfeita somente para A e B iguais a 0. Tá? Então, essa equação vai dar para a gente A vezes 1A mais B vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ficar aqui com A vezes 1A mais B vezes 1B. Então, aqui o segundo componente é A mais B. E vou igualar o vetor nulo. Então, eu tenho esse sisteminha aqui, ó, A igual a 0 e A mais B igual a 0. Se A é igual a 0 e eu quero que A mais B seja igual a 0, então B também tem que ser igual a 0. Então, só tenho essa solução. Ou seja, esses dois vetores são ali. Tá? Aqui era fácil a gente ver. Né? Ver que eu não consigo, a partir de um, obter o outro multiplicando por uma constante. Tá? E a segunda condição, eu quero saber se com esses dois vetores eu gero qualquer ponto no plano. Certo? Qualquer vetor no R2. Então aqui eu vou ter ó, A vezes 1 mais B vezes 0. A vezes 1A mais B vezes 1 vai me dar AB. Né? Então eu tenho esse sisteminha. Né? O A igual a X e A mais B igual a Y. Tá? Substituindo aqui, ó, eu vou ter que... Estou isolando B, então eu vou ter B igual a Y menos A. E eu estou chamando... E o meu A vai ser igual a X, né? Então eu vou ter B igual a Y menos A. Então, observa que aqui também eu consigo gerar qualquer vetor xy, combinando esses dois. O primeiro coeficiente que está multiplicando esse vetor vai ser igual ao componente x. E o segundo coeficiente que está multiplicando esse segundo vetor vai ser o quê? Vai ser o y menos o x. Tá? Então, se eu fizer isso, eu consigo gerar qualquer par, qualquer vetor no plano aqui. Só para exemplificar, ó, se eu quisesse gerar a partir desses dois o vetor 1, 2. O que era que eu iria fazer? Bom, eu ia pegar o A, ele seria 1. E quem que seria o B? Se aqui eu quero 1, 2, eu faria 2 menos 1, 1. Então, se eu fizer aqui 1 e aqui 1, eu vou obter aqui o par 1, 2. Certo? Então, a gente consegue obter qualquer par xy a partir desses dois vetores. Então, eles geram o R2. Se eles geram o R2 e eles são ali, aqui eu tenho uma base de R2. E aí um terceiro exemplo, ainda no R2, com esses dois vetores, a gente vai ver que aqui eu não tenho uma base do R2. Tá? Se a gente olhar a primeira condição, de dependência e independência, a gente vai ver que eles são linearmente dependentes. Né? Ó, essa equação aqui,
ela vai ser satisfeita não só para A e B iguais a zero, tá? Aqui eu vou ter o que, ó? A vezes 1A mais 2B igual a zero. Então eu tenho A mais 2B igual a zero. Falando A, eu tenho A igual a menos 2B. Então vê que ela é satisfeita para A e B igual a zero, mas ela também é satisfeita para uma infinidade de combinações entre A e B, que obedeça essa regra aqui, ó. A igual a menos 2B. Então se eu pegar, por exemplo, o B igual a 1, e eu pegar o A igual a menos 2 vezes 1 menos 2, isso aqui vai dar o vetor nulo. Se eu pegar o B igual a 2 e o A igual a menos 4, isso aqui também vai me dar o vetor nulo. Então, esses dois vetores, ou esse conjunto de vetor, é linearmente independente. Então, já não satisfaz a primeira condição, eu já posso dizer que ele não é uma base de R2. Aqui era fácil a gente ver, ó, que eles são linearmente dependentes. Ver que esse segundo é eu pegar o primeiro e multiplicar por uma constante. Tá? Então, eu obtenho o segundo a partir do primeiro, ou obtenho o primeiro a partir do segundo. Tá? Eles são dependentes um do outro. Então, aqui eu não tenho uma base de R2. Vamos ver um outro exemplo agora, pensando agora no espaço R3. Então, eu estou no R3. Meus vetores agora têm três componentes, ó, seria x, y e z. E eu tenho aqui um conjunto com três vetores. Será que esse conjunto com três vetores é uma base do R3? Vamos ver. Esses três vetores são linearmente independentes? Vão ser, se essa equação aqui for satisfeita, apenas para A, B e C iguais a zero. A gente vê aqui facilmente que eu vou ter o A igual a zero, o B igual a zero e o C igual a zero como única solução desse sisteminha aqui. Tá? Isso permite que a gente diga que eles são linearmente independentes. Eu não tenho nenhum como combinação linear dos outros. E a segunda condição é que será que com esses três vetores eu gero qualquer vetor no R3? Tá? Então vamos achar aqui A, B e C. Para que eu obtenha qualquer vetor no R3. A coordenada, a primeira componente x, a segunda y e a terceira z. Se a gente fizer isso aqui, ó, basta eu pegar o A igual a x, o B igual a y e o C igual a z. Se eu quiser, por exemplo, aqui, a partir desses três, obter o ponto 1, 2, 3, eu pegaria o A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 3. Então, com esses três eu consigo qualquer ponto no espaço, tá? Qualquer vetor no R3. Então, esses três vetores, eles geram o R3. As duas condições são satisfeitas, então esses três vetores, o conjunto desses três vetores é uma base do R3. E aí, mais um exemplo. Eu estou no espaço R3 e aqui eu tenho um conjunto com dois vetores. Tá? Será que esse conjunto é uma base do R3? Primeiro, eles são linearmente independentes. Ó, esses dois vetores, ó, são os dois primeiros desse conjunto. Se os três são LI, é porque dois deles também são LI, né? Eu não tenho nenhum como combinação linear dos outros. Se a gente for ver isso aqui, observar aqui, a gente vê facilmente que esses dois vetores são linearmente independentes. Mas será que com esses dois vetores eu consigo gerar qualquer vetor no R3? Combinando linearmente eles, então eu vou pegar aqui um coeficiente, uma constante A multiplicar pelo primeiro, uma constante B multiplicar pelo segundo e somar. Tá? Será que então, combinando esses dois, eu consigo obter qualquer ponto no espaço? Que a gente vai ver que não, né? Aqui, ó, eu vou ter A vezes 1, A, B vezes 0, 0, então A mais 0 vai dar A, eu vou ter o A igual a X, o Y ele vai ser igual a B, né? Eu pego o B igual a Y e o Z vai ser igual a 0, ou seja, eu só consigo, através desses dois vetores, obter vetores no R3 com essa característica aqui, ó, em que o terceiro componente, o valor de Z, vai ser sempre 0. Eu não consigo obter qualquer ponto que eu quiser no R3 a partir desses dois. Então, esses dois vetores,
Somente eles, através da combinação linear desses dois, eu não consigo gerar o R3. Tá? Então, o conjunto gerado por esses dois vetores é diferente do R3. Por isso que esse conjunto não é uma base de R3. Tá? Bom, vamos ver agora então uma série de propriedades, tá? Uma série de suposições que vai dar para a gente algumas propriedades acerca das bases acerca da base de um espaço vetorial. Tá? Todos esses teoremas que a gente vai ver aqui, eles têm a demonstração lá no livro de Boldrini. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E qualquer dúvida, fala comigo, tá? Eles são bem intuitivos. O primeiro teorema diz o seguinte: se a gente tem aqui V1, V2, Vn, vetores não nulos, que geram um espaço vetorial V, tá? Então, dentre estes vetores, a gente pode extrair uma base do espaço vetorial V. Tá? Então, o que ele está dizendo é, se eu tenho aqui N vetores que geram um espaço vetorial V, a gente pode tirar desses vetores uma base do espaço vetorial V. Tá? Se esses vetores aqui forem linearmente independentes, quem que vai ser a base de V? Vai ser o próprio conjunto com todos esses vetores. Agora, se esses vetores forem linearmente dependentes, ou seja, se eu tiver pelo menos um como combinação linear do outro, eu posso tirar desse conjunto esse vetor, que é a combinação linear dos outros, e aí eu vou ter uma base de V, se os que sobrarem forem todos linearmente independentes. Tá? Então, dado um conjunto de vetores que geram espaço vetorial, a gente pode obter a partir desse conjunto uma base daquele espaço vetorial. O segundo teorema diz o seguinte, que seja um espaço, vamos considerar aqui um espaço vetorial Vzão, que ele é gerado por um conjunto finito de vetores, esses aqui, ó, V1zinho até Vn. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores vai ser necessariamente linearmente dependente. Tá? Então, ó, o que ele diz é, eu tenho um espaço vetorial que é gerado por n vetores. Tá? Então, se n vetores geram um espaço vetorial, se eu pegar um conjunto com qualquer número de vetores maiores que n, aquele conjunto vai ser linearmente dependente. Se com n eu gero qualquer vetor do espaço vetorial que eu estou trabalhando, quando eu pegar n mais 1, um conjunto com n mais 1 vetores, ali eu vou ter pelo menos um deles como combinação linear dos outros. Tá? Se eu tiver de V1 a Vn, todos Li. Esse teorema 2 ele permite com que a gente conclua o seguinte, que qualquer base de um espaço vetorial vai ter sempre o mesmo número de elementos. Tá? Então, se eu tenho um espaço vetorial, a gente viu que dado um espaço, até através de um exemplo, né? Que eu tinha lá o R2, e a gente viu que eu tinha mais de um conjunto que poderia ser a base daquele espaço vetorial. Tá? Mas aí o que acontece é o seguinte, o que é importante a gente saber é que qualquer base de um espaço vetorial vai ter sempre o mesmo número de elementos. Né? A gente viu lá, trabalhando com o espaço R2, que as bases, né, tinham sempre quantos elementos? 2 elementos. Tá? A gente vai ver que no R3 a gente tem sempre 3 elementos. Tá? A gente pode ter várias bases para aquele espaço. Tá? Mas essas bases vão ter sempre o mesmo número de elementos. Tá? E este número é chamado de quê? De dimensão do espaço vetorial. Certo? Então a gente vai utilizar o teorema 2 para provar isso aqui. Tá? Que qualquer base de um espaço vetorial vai ter sempre o mesmo número de elementos. E esse número de elementos a gente chama de dimensão do espaço vetorial. A prova é o seguinte, ó. Vamos considerar aqui que eu tenho dois conjuntos, que são esses aqui, que são base do espaço vetorial Vzão. Tá? Bom, se eles são base do espaço vetorial Vzão, então esse conjunto aqui, ó, esses vetores de V1 até Vn geram Vzão, tá? E W1, W2 até Wm são linearmente independentes, né?
Ó, se esses dois são bases de um espaço vetorial, é porque esse conjunto aqui gera um espaço vetorial e eles são todos LI. Da mesma forma esse aqui. Tá? Então, como esses aqui geram Vzão e esses aqui são linearmente independentes, então do Teorema 2 a gente conclui o quê? Ó, o Teorema 2 diz o quê? Que se eu tenho N vetores que geram um espaço vetorial Vzão, então qualquer conjunto com mais de N vetores vai ser necessariamente LD. Então aqui eu tenho que N vetores estão gerando Vzão. E eu tenho que esses M vetores aqui são LI. Se eu tenho N vetores gerando Vzão, pelo Teorema 2, tá? Eu não posso ter qualquer conjunto que eu tiver com um número de vetores maior que N, eles vão ser LD. Como esse aqui é LI, é porque M tem que ser menor ou igual que N. Tá? Por outro lado, ó, W1, W2 até Wm geram Vzão. E eu sei que V1, V2, Vn são LI. Se M vetores geram Vzão, pelo Teorema 2, qualquer conjunto que tenha mais de M vetores vai ser LD. Como esse aqui é LI, então é porque N tem que ser menor ou igual que M. Então eu tenho M menor ou igual que N e N menor ou igual que M. Ou seja, M igual a N. Tá? Então aqui ó, eu tenho duas bases no mesmo espaço vetorial e eu estou provando que eles têm que ter a mesma quantidade de elementos. E aí o número de elementos da base é o que a gente chama de dimensão daquele espaço vetorial. Tá? Então, ó, a gente viu que esses dois conjuntos, nos exemplos anteriores, são bases do espaço vetorial R2. E olha, quantos elementos eu tenho em cada um desses conjuntos? 2 aqui e 2 aqui. Qualquer base no R2 vai ter que ter 2 elementos. Tá? Então, 2 é a dimensão desse espaço vetorial. Se eu estiver trabalhando com R3, tá? A gente viu também nos exemplos que eu preciso de 3 vetores para gerar o R3. Ou seja, a base do espaço vetorial R3 vai conter sempre 3 elementos. Isso significa dizer que a dimensão desse espaço vetorial é 3. Vamos seguir agora com outros teoremas. Esse aqui diz o seguinte: se a dimensão de um espaço vetorial é igual a n, qualquer conjunto de n vetores ali formará uma base de V. Tá? Também é fácil da gente entender. Ó, eu dizer que a dimensão de um espaço vetorial é igual a n significa o quê? Que eu preciso de n elementos linearmente independentes para gerar esse vetor. Né? O número de elementos da base vai ser igual a n. Tá? Então, se eu pegar qualquer conjunto de n vetores ali, se eu sei que a dimensão daquele espaço é igual a n, aqueles n vetores vão formar uma base de V. Então, esse teorema ele é importante para a gente, por quê? Porque se eu sei a dimensão de um espaço vetorial, basta eu encontrar, se essa dimensão for igual a n, por exemplo, basta a gente encontrar n vetores ali, que aqueles n vetores ali vão formar uma base de V. Tá? Eu só preciso que uma daquelas condições seja satisfeita. Certo? Aqui, por exemplo, ó, se eu tenho aqui o espaço R3, eu sei que a dimensão desse espaço é 3, significa dizer o quê? Que se eu pegar qualquer conjunto com 3 vetores ali, aquele conjunto já vai ser uma base do R3. Tá? Esse teorema 4, ele procura relacionar a dimensão de subespaço de um espaço vetorial. Tá? Ele diz que se eu tenho aqui U e W subespaços de um espaço vetorial, Vzão, tá? Então a dimensão de U do subespaço vai ser menor ou igual que a dimensão do espaço vetorial V, assim como a dimensão do subespaço W vai ser menor ou igual que a dimensão do espaço vetorial V. Tá? Além disso, esse teorema 4 diz que a dimensão
desse novo subespaço, né? A gente viu que a soma de dois subespaços era um subespaço em aulas passadas. E aí esse teorema diz que a dimensão do subespaço dado pela soma de U e W vai ser igual a isso aqui. A dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Tá? Como eu falei, a demonstração deste teorema tem lá no Boldrini. Tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, fala comigo. E aí eu vou mostrar esse teorema através de um exemplo. Tá? Vamos verificar essa condição aqui através de um exemplo. Esse aqui, ó. Então, aí dois espaços vetoriais. Na verdade, dois subespaços vetoriais. Né? Eu estou trabalhando com o espaço vetorial R3. Tá? E aí aqui eu tenho um subespaço do R3. Aqui eu estou chamando de Vzão. São os vetores no espaço, tais que x mais y menos e seja igual a zero. E W também é um subconjunto do R3, tais que essas componentes aqui, ó, a primeira e a segunda, x e y, sejam iguais. Tá? Então eu tenho dois subespaços vetoriais do R3. Geometricamente, eu tenho aqui dois planos passando pela origem. Né? A gente também viu isso em aulas passadas. Mas só relembrando, ó, x mais y menos e igual a zero. Aqui eu tenho R3, né, meu espaço vetorial. X mais y menos e igual a zero. É esse plano aqui, ó, que passa pela origem, certo? A gente viu que se eu pegar dois vetores aqui no plano e combinar linearmente esses vetores, eu encontro uma infinidade de vetores e todos esses vetores vão estar onde? Vão estar sobre esse plano. Tá? E o outro subespaço, x igual a y, também é um plano passando pela origem. Esse daqui. Então, se eu pegar dois vetores aqui nesse plano e combiná-los linearmente, eu consigo obter uma infinidade de vetores e todos esses vetores vão estar sobre esse plano aqui, certo? E a interseção, ó, desses dois planos é essa reta aqui, que a gente viu que a interseção de dois subespaços era também um subespaço vetorial. Tá? Então, no nosso exemplo, eu tenho aqui o espaço vetorial V, que é um desses planos, W é o outro. Tá? E eu tenho que a interseção entre esses dois é um subespaço vetorial, que é essa reta aqui, que passa pela origem. Então, voltando aqui, ó, V, então são os vetores sobre aquele plano, e W também é um conjunto de vetores que está sobre esse plano aqui. Tá? Para eu gerar os vetores que estão sobre esse plano, a gente precisa de quem? De dois vetores. Né? Como a gente viu e como eu relembrei agora para vocês, se eu pegar dois vetores no plano, eu gero qualquer outro vetor sobre aquele plano. Então, eu consigo gerar o subconjunto, o subespaço V, pegando dois vetores no plano. Ou seja, dois vetores que satisfaçam essa condição aqui. E aí eu peguei dois quaisquer. Ó. Se eu pegar x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1, isso aqui vai dar 0. Está satisfazendo, está naquele plano. E aí peguei outro, joguei x0, e aí eu vou ter o y1 e o z1. Para aqui também dá 0 e eu estou sobre aquele plano. Então, se eu combinar linearmente esses dois vetores que estão sobre aquele plano, eu vou ter todos os vetores daquele plano. Ou seja, eu tenho exatamente o meu subespaço Vzão. Tá? Da mesma forma para W. Se eu pegar dois vetores que estejam sobre aquele plano W, eu consigo gerar qualquer outro vetor sobre aquele plano W. Ou seja, eu consigo gerar o conjunto W. Então, eu vou pegar aqui, ó, x e y iguais. Então, 1, 1 e 0. Ou então, 0, 0 e 1. Certo? Com esses dois vetores, eu gero o conjunto W, que é aquele plano que a gente viu lá no GeoGebra. Certo? Bom, se com esses dois vetores eu gero V e com esses dois vetores eu gero W, se eu juntar esses quatro vetores, a gente vai gerar esse conjunto aqui, a soma de V mais W.
Se com esses dois eu gero V, com esses dois eu gero W, então eu gero V mais W juntando esses aqui. Agora pode ser que aqui eu tenha vetores desnecessários, certo? Aqui a gente já consegue visualizar que pelo menos um deles vai ser combinação linear dos outros, né? Eu estou trabalhando no R3, tá? Então se eu tiver um conjunto com mais de 3 vetores, eles vão ser linearmente dependentes, né? Como a gente viu nos teoremas anteriores, tá? Mas vamos ver isso aqui, tá? Será que com esses 4 vetores aqui a gente gera o R3? Eu gero qualquer ponto no espaço. Eu consigo gerar qualquer ponto x, y, z, combinando linearmente esses 4. Então eu peguei aqui uma constante A, multipliquei pelo primeiro, B pelo segundo, C pelo terceiro, D pelo quarto e somei. Eu estou combinando esses 4 linearmente, tá? É que eu vou ter essa equação associada a esse sisteminha aqui, ó. Então A vezes 1A, B vezes 0, aqui eu vou ter C e aqui 0. Então eu vou ter A mais C igual a X. O A aqui vai zerar, aqui eu vou ter B, aqui eu vou ter C, eu não tenho D. B mais C igual a Y. A mais B mais D igual a Z. Então eu tenho esse sisteminha. Vou isolar aqui o A, por exemplo, eu vou ficar com X menos C. Aqui eu vou isolar o B, eu vou ficar com Y menos C. Eu vou jogar o A e o B aqui, ó, substituindo. Então o A por X menos C e o B por Y menos C. Obtive isso aqui. Eu vou isolar agora o D, que é o outro coeficiente, a outra constante. Então eu vou ficar com D igual a Z menos X menos Y mais 2C. Então observa que eu consigo aqui com esses 4 vetores gerar qualquer vetor x, y, z. No entanto, eu consigo gerar x, y, z através de infinitas combinações de A, B, C e D, né? Aqui eu tenho um sisteminha com infinitas soluções. Vê que eu posso escolher o valor que eu quiser para C. Se eu escolher, por exemplo, C igual a 0, tá? Aí quem que vai ser meu A? Vai ser X. Quem que vai ser meu B? Vai ser Y. E meu D? Vai ser Z menos X menos Y. E assim eu consigo obter qualquer ponto x, y, z. Tá? Eu poderia pegar o C qualquer outro valor. O C igual a 1. Eu consigo qualquer ponto x, y, z. Sendo que quem que vai ser o meu A? Vai ser x menos 1. Quem que vai ser meu B? Vai ser y menos 1. Quem que vai ser meu D? Z menos x menos y mais 2 vezes 1, que dá 2. Tá? Então eu tenho aqui infinitas soluções, infinitas combinações de A, B, C e D, que vão me dar o mesmo ponto x, y e z. Tá? Ou seja, eu consigo gerar qualquer vetor no R3, tá? Mas isso aqui não é uma base do R3. Por quê? Porque eles são linearmente dependentes, certo? Então, vou ver que esse meu conjunto aqui, ó, V mais W, é o próprio R3. Com esses 4, eu gero qualquer vetor x, y, z. E aí vamos agora verificar o teorema que diz que a dimensão de V mais W é a dimensão de V mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção de V e W. A gente está vendo que nesse exemplo aqui, ó, V mais W é o R3. Quem que é a dimensão do R3? É 3. Quem que é a dimensão de V? V é um plano que passa pela origem. Ó. Com 2 vetores, eu gero esse subespaço. Então, a dimensão dele é 2. A dimensão de W também é um plano passando pela origem. Eu preciso de 2 vetores ali para gerar aquele plano. Então, a dimensão de W também é 2. E quem que é a dimensão da interseção de V e W? A gente viu que, graficamente, a interseção de V e W, desses 2 planos, passando pela origem, era o que? Era uma reta passando pela origem. E aí a gente viu também que, para a gente gerar um conjunto com vetores que estão sobre a mesma reta, bastava eu ter
um único vetor. E aí eu pego esse vetor e multiplico por constante. E aí eu gero todos os vetores daquele conjunto. Todos os vetores que estão sobre a mesma reta. Tá? Se a gente quisesse encontrar aqui, ó, analiticamente, então, vem interseção com W, tem que satisfazer essas duas condições. Né? X mais Y menos Z tem que ser igual a zero. E o X tem que ser igual a Y. Tá? Então, substituindo aqui, ó, x igual a y, ou y igual a x, eu vou ter x mais x, 2x, menos z, igual a zero. Ou seja, o x vai ser z dividido por 2. Tá? Então, esse conjunto, vem interseção W, são os conjuntos de pontos no espaço, tais que x é igual a y, né? E eles são iguais a z dividido por 2. Então, um vetor... Eu só preciso de um vetor para gerar esse subespaço vetorial aqui. Vê que eu tenho uma variável livre. Eu posso escolher o valor que eu quiser para x, ou para y, ou para z. Então, se eu escolher, por exemplo, o x igual a 1, o y vai ser 1 e o z vai ser meio. Tá? Com esse vetor, ó, eu gero todos os pontos sobre essa reta. Eu gero esse conjunto aqui. Tá? Então, essa aqui é uma base desse subespaço vetorial. Qual é a dimensão? Então, eu só preciso de um vetor, eu só tenho um elemento, então a dimensão é 1. Tá? Então, aqui eu tenho 3, igual a 2 mais 2 menos 1. 2 mais 2, 4, menos 1, 3. E aí está verificado o teorema que a gente viu no slide anterior, tá? Através desse exemplo. Bom, esse teorema 5, tá, ele vai ser importante para o assunto da próxima aula, que é referente a mudanças de base. Ele diz o seguinte, que dado uma base beta de um espaço vetorial Vzão, cada vetor desse espaço vetorial vai ser escrito de maneira única como uma combinação linear desses vetores aqui. Tá? Ou seja, se eu tiver aqui uma base beta, V1, V2, Vn, de um espaço vetorial Vzão, e eu tenho um vetor Vzinho pertencente a esse Vzão, tá? Onde eu posso obter esse Vzinho como combinação linear desses vetores. Né? Se isso aqui é uma base, então eu consigo obter qualquer vetor de V através de combinação linear desses vetores aqui, né? Fazendo isso aqui. Ó. Então a gente vai chamar esses números, A1, A2, esses coeficientes que estão multiplicando os vetores, de coordenadas do vetor V em relação à base beta. E vai denotar, né, vai representar essas coordenadas do vetor V na base beta dessa forma aqui, ó, com essa notação. Aqui eu tenho o vetor V, aqui eu estou dizendo que eu quero encontrar as coordenadas do vetor V na base beta. E aqui eu tenho as coordenadas, ó, que são esses coeficientes. Tá? Então, o que o teorema 5 coloca para a gente é que se eu tenho um vetor V pertencente ao espaço vetorial, tá? Ele vai ser escrito de maneira única como combinação linear desses vetores. Ou seja, eu vou ter uma única combinação de A1, A2, A3 e AN, tá? Que, ao ser utilizada multiplicando cada um dos vetores da base por cada um desses coeficientes e somando os produtos, eu vou ter aquele vetor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o espaço vetorial R2, eu tenho aqui uma base desse espaço vetorial, a gente já viu que a dimensão do espaço vetorial R2 era 2, então a base vai ter 2 elementos. Eu peguei aqui a base canônica, tá? E aí eu vou pegar aqui um vetor qualquer, do R2, 4, 3. Quais são as coordenadas desse vetor nessa base beta? As coordenadas desse vetor nessa base beta são esses números aqui, ó. Que eu vou multiplicar cada um desses vetores para combiná-los linearmente e encontrar o vetor 4, 3. Aqui é fácil a gente ver, né? Eu vou pegar quem que vai ser o meu A1. Vai ser 4, e quem que vai ser o meu A2? Vai ser 3. Quando eu pego 4 e multiplico por esse vetor, e 3 por esse e somo os produtos, o que é que eu tenho? Eu tenho esse aqui, ó. 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 0 vai dar 4, é o primeiro componente.
E a segunda componente, 4 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3. É a segunda componente. Tá? Então, quem são as coordenadas desse vetor nessa base? 4 e 3. A gente representa dessa forma aqui. As coordenadas do vetor 4, 3 na base beta é essa matriz coluna aqui. Os elementos 4 e 3, que são exatamente os coeficientes que eu vou multiplicar cada um dos vetores da base para obter esse vetor 4, 3. Se eu tiver uma outra base desse espaço vetorial, por exemplo, B', né, foi outra base que a gente viu do R2 em exemplos anteriores. Tá? Quais as coordenadas do vetor 4, 3? As coordenadas do vetor 4, 3 são esses coeficientes aqui, que vão multiplicar cada um desses vetores. Aqui eu chamei de x e y. Então, quem que vai ser x e quem que vai ser o y? Aqui eu vou ter esse sisteminha, né? X vezes 1x mais y vezes 0 vai dar 0. Então, x igual a 4. Quem que vai ser 3? X vezes 1x mais y vezes 1y. Então, x mais y igual a 3. Bom, x é 4 e x mais y é igual a 3. Então, o y vai ser menos 1. Então, as coordenadas desse vetor nessa base são essas aqui, 4 e menos 1. Que são os coeficientes, os números que estão multiplicando esses dois vetores. E a gente representa dessa forma aqui. Tá? Então, o que o Teorema 5 coloca para a gente é que, dado um vetor V, aqui 4 e 3, e uma base daquele espaço vetorial, só vai ter uma forma da gente combinar linearmente vetores para obter aquele vetor. Ou seja, eu vou ter as mesmas coordenadas, 4 e menos 1. Tá? Para gerar esse vetor através desses dois elementos da base. Agora, quando eu mudo a base, aí eu tenho diferentes coordenadas. Tá? E outro ponto importante aqui é com relação à ordem dos elementos de uma base. Né? Eles vão influir nessa matriz de coordenadas de um vetor em relação a essa base. Aqui eu tenho a base. O primeiro vetor é 1 e o segundo é 0, 1. Se eu invertesse, aqui eu tivesse 0, 1 e aqui 1. O meu x, que seria menos 1, e o meu y seria 4. Eu teria aqui menos 1 e 4. Tá? Então, a ordem que os vetores aparecem na base vai influenciar nas coordenadas do vetor em relação àquela base. Tá? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer é ver como realizar essas mudanças de base. Tá? O que eu tinha preparado para essa aula, então, foi isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.